Olá, mais uma vez estou aqui para trazer para você uma breve reflexão da Palavra do Senhor. O nosso estudo hoje é sobre oração. Oração nada mais é do que uma conversa íntima que temos com Deus. E ao contrário do que muitas pessoas imaginam ou pensam, todo mundo pode fazer oração, mesmo que seja da sua forma simples, mesmo que não seja pessoas estudadas na Palavra de Deus, mesmo que as pessoas não saibam falar palavras bonitas, o que importa não é palavras e sim o nosso coração, é a nossa dedicação a estarmos conversando com Deus. É isso que move o seu coração, é isso que toca o coração do Senhor para estar ouvindo aquilo que nós temos a falar com Ele. E é muito bom nós termos isso como hábito, pois da mesma forma que nós necessitamos conversar com as pessoas, nós precisamos muito conversar com Deus e a cada dia confessar os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, contar tudo aquilo que aconteceu no nosso dia a dia e pedir até, se for necessário, algo para que Ele faça a nosso favor. Então, ao contrário de que as pessoas imaginam, oração é uma conversa onde Deus também fala, não de forma audível, mas através da sua palavra ou até mesmo no nosso coração, nós sentimos Ele nos mostrando aonde andar, os caminhos a percorrer e a seguir aquilo tudo que Ele nos ensina. Posso dizer até que oração é uma das melhores conversas que podemos ter em nossa vida, porque a oração, quando nós estamos falando com Deus, Ele não é como as pessoas que nos apressam na conversa, que fala junto com nós, que às vezes até nos atrapalha no que estamos querendo dizer. Quando estamos orando, Ele não atrapalha, deixa falarmos à vontade, o quanto quisermos, Ele não nos corrige, Ele não nos apressa, Ele se coloca inteiramente a ouvir tudo aquilo que temos a dizer, mesmo que em nossa simplicidade de palavra, mas naquelas simples palavras é que Ele ouve e toca cada vez mais para nos ajudar e toca cada vez mais para estar ao nosso lado. E se estivermos impossibilitados de emitir qualquer tipo de som, Ele ainda assim pode nos ouvir e nos responder. Às vezes ouvimos até alguém dizer que suas orações não passam do telhado. Quem pensa assim não conhece a grandeza de nosso Senhor, pois Ele sabe o que vamos dizer até mesmo antes de pensar. Mas alguém pode até pensar, eu não ouço Deus falar. O Senhor nos fala de diversas formas, através da sua palavra, através do toque no coração, como já foi dito no início da mensagem, mas Ele fala assim, é só você se colocar a ouvir a voz, a sensibilidade da sua voz, e você ouve, não com os seus ouvidos naturais, mas com os seus ouvidos espirituais. A oração e a leitura da palavra de Deus deve ser sempre complementada uma com a outra, pois é somente assim que nós conseguimos entender aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Quando a pessoa ora e não lê a Bíblia, só ela fala, mas não ouve o que Deus tem a dizer. Quando a pessoa lê a Bíblia e não ora, ela está fazendo ao inverso. Ela só espera a resposta de Deus sem conversar com Ele. Por isso a oração e a leitura da Bíblia devem tornar um hábito em nossa vida e não uma obrigação. Não devemos orar ou ler a palavra de Deus de forma obrigada, mas sim espontânea, servindo como um alimento espiritual, servindo como um alimento para a nossa alma, da mesma forma que nós almoçamos todos os dias, da mesma forma que tomamos um café todos os dias, que jantamos todos os dias, nós também devemos nos alimentar espiritualmente através da oração e da leitura da palavra do Senhor. Mas como orar? As pessoas pensam muitas vezes. Certa vez um discípulo de Jesus pediu para que lhes ensinasse a orar e ele ensinou um modelo básico de uma oração, porém essa oração é muito profunda. Essa oração, a oração do Pai Nosso que a maioria das pessoas conhece.
Mesmo essa oração sendo tão bonita, não devemos nos prender somente a ela, porque se fizermos assim, nós vamos transformar essa linda oração em uma ladainha cheia de repetições, onde nós acabamos decorando-a, e isso não é o que Deus quer. A nossa conversa com Ele deve ser de uma forma espontânea e não algo decorado, não algo que seja simplesmente uma lembrança daquilo que aprendemos lá no passado. Nós devemos ter essa intimidade e essa proximidade do Senhor. E é somente através da oração que a conseguimos alcançá-lo. A oração que agrada a Deus é aquela que vem lá do fundo do nosso coração. Mas lembre que nós não oramos para mudar o coração de Deus, e sim para nos mudar diante dele, em nossa forma de ser, de pensar e de agir. Por isso Jesus nos deixou uma oração básica para que com esse modelo nós possamos ter uma íntima comunhão com Ele dia após dia. Em cima desta oração básica, nós podemos aprender a orar e abrir o coração e deixar o nosso espírito entrar em ligação com o Espírito de Deus. Essa oração básica está registrado lá no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Vou fazer de uma forma diferente hoje, versículo a versículo, assim é mais fácil já ir explicando o que os versículos querem dizer. Então no versículo 9 nós temos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Nessa primeira parte, Jesus nos mostra que devemos primeiro exaltar ao Pai e engrandecê-lo por tudo o que Ele é. Nós devemos então estar nesse primeiro momento da oração exaltando a grandeza do Pai e tudo aquilo que Ele é para a nossa vida, tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele nos traz. Enfim, nós devemos primeiramente engrandecê-lo. A primeira parte da nossa oração seria essa. Depois no versículo 10 nós temos: Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nessa parte percebemos que mesmo que quisermos algo e se não recebermos ou não acontecer, devemos nos confortar, porque é a vontade de Deus o que prevalece em nós. Não porque Ele não quer nos dar, mas porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então sempre nós devemos entender que tudo aquilo que Deus tem para nós, às vezes não é o que nós queremos. Às vezes as coisas que nós buscamos não é o que Deus tem para nós. Ele tem algo maior, Ele tem algo melhor para a nossa vida. O versículo 11 nos diz: O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Nesse momento da oração nós começamos a fazer os nossos pedidos. Comece primeiro pedindo pelas necessidades naturais, pelo alimento, saúde e demais necessidades. Depois você pode começar com aquilo que você precisa para a sua vida nas áreas que você necessita, financeira, na área familiar, na área profissional, enfim, em todas as áreas que você precisa, você começa com os seus pedidos. No versículo 12 nós temos: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Essa é uma parte muito séria, que devemos ter muita atenção. Nós estamos tratando de perdão. Nós pedimos a Deus que perdoe os nossos pecados da mesma forma que nós perdoamos os pecados dos que nos ofendem. Será que nós estamos realmente perdoando os outros da mesma forma que nós queremos que Deus nos perdoe? Nós devemos perdoar os outros para que também recebamos o perdão de Deus. Essa é uma das partes mais importantes dessa oração e também bastante crítica, pois nós temos que observar que estamos pedindo que Ele nos perdoe da forma que estamos perdoando. Ou seja, se nós não estamos conseguindo perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, aquelas pessoas que fazem o mal para nós, como que Deus vai nos perdoar? Então nós devemos ter isso em mente
que ao orarmos essa parte da oração, que nós possamos entender que nós precisamos sim perdoar aqueles que fazem mal a nós ou aqueles que nos aborrecem, enfim, nós devemos ter sempre em mente que o perdão é algo fundamental também em nossa oração. Nós devemos pedir para Deus que Ele nos ajude a perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos aborrecem, e assim Ele também nos perdoará. No versículo 13, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui nós pedimos para que Deus não nos deixe cair nas tentações que o mundo nos oferece e que nos livre de todos os males que possam surgir nas nossas vidas. Mas preste atenção que Ele nos ensina a pedir que não nos deixe cair em tentação e não nos afaste das tentações. Jesus nos ensina aqui que não devemos pedir para não nos dar as tentações, não nos dar as provações, mas para nos dar forças para passar por todas as aflições, por todos os momentos ou circunstâncias difíceis da nossa vida. Então nós às vezes confundimos um pouco, passamos por tribulações, passamos por momentos complicados, e aí fala, eu pedi a Deus, e Deus continua me dando esses momentos de adversidades. Mas Jesus nos ensina aqui que nós devemos pedir para que Deus nos ajude a passar por elas. Se veio uma complicação para a sua vida, um momento difícil, Deus vai nos ajudar a passar por ela, como se fosse um obstáculo, mas não ser abatido por ela. Então é diferente de pensarmos que não vamos ter nenhum momento de dificuldade, nenhum momento de adversidade. Porque Deus sabe que nós vamos passar por tentações, afinal até o próprio Jesus passou, então nós vamos também ter esses momentos complicados, mas só Ele pode nos ajudar a passarmos por elas e ser afastado dos males. Ainda continuando no versículo 13, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Neste ponto, nós confiamos que tudo o que pedimos em oração, o Senhor nos atende com amor, carinho, da melhor forma possível. E terminamos engrandecendo, exaltando novamente, como no início, colocando Ele como supremo, como superior, como nosso único Deus verdadeiro, exaltando o seu nome, elevando o seu nome, glorificando a Ele, enfim. Nós terminamos agradecendo aquilo que nós já pedimos, pois mesmo pedindo nós já confiamos que nós já recebemos a vitória, nós já recebemos aquilo tudo que estamos buscando. Por isso nós já agradecemos de forma antecipada. Depois de exaltarmos e engrandecermos, nós cremos que tudo irá acontecer através do Amém. O Amém quer dizer assim seja, ou eu creio. Por isso, queridos, agora que nós aprendemos um pouco sobre oração, nós não temos mais aquela desculpa de falar, eu não oro porque eu não sei orar, eu não oro porque eu não sei como fazer, eu não oro porque eu não sei o que falar. Mas agora nós devemos entender que oração é uma conversa, como nós conversamos com qualquer amigo nosso, contando tudo aquilo que passamos, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que necessitamos. Nós devemos ter diariamente um tempo de oração, nós devemos ter diariamente esse suporte espiritual, de preferência logo ao acordarmos, já colocarmos em oração a Deus para que Ele nos abençoe, para que Ele proteja de tudo aquilo que vamos passar durante o dia e também no final do dia, antes de dormir, agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, por todos os livramentos, por toda a segurança, por toda a proteção. Além dessas orações no início e no final do dia, nós devemos também ter um momento íntimo com Deus, onde nós nos desligamos de todos os nossos afazeres e ali num lugar calmo, tranquilo, sozinho, nós possamos ter essa palavra com Deus, ter essa conversa com Deus, colocando todas as nossas necessidades, todos os nossos momentos e deixar que Ele venha
a tratar e a cuidar de tudo aquilo que necessitamos. Além de termos também esse momento de oração, nós devemos ter uma vida de oração. Esta vida de oração é estar a todo instante, mesmo que em pensamento, falando com Deus. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo fala: orai sem cessar, ou seja, estar em constante oração com Deus. Isso conseguimos quando caminhando falamos com Ele, quando trabalhamos, pensamos nele, quando dirigimos, confiamos nele, enfim, em qualquer lugar podemos estar sintonizados com Ele. Basta nos dispormos a isto, basta querermos fazer isso, que Ele sempre estará com os seus ouvidos abertos a nos ouvir e a nos responder. Isso só depende de nós. Por isso eu aconselho você a tentar. Você com certeza conseguirá. E você verá quão bom é estar incansavelmente junto de Deus. Que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas e que as pessoas aprendam a verdadeira oração, que é uma conversa íntima com Deus e que Ele responde quando ela flui do coração. Que Deus te abençoe.